Então vamos para mais um do Inteligência Limitada. O que não te contam sobre a cultura woke, com Guilherme Freire. Lá vem chorume, lá vem chorume. Pronto. Os caras que eu dou nessa formação para empresários, lá no Em Busca da Verdade, é que o cara redescobre que ele tem empresa, sabe? Como assim? Porque o cara... Por que que tá? Vamos lá. A gente não entende isso, mas tá acontecendo muito no meio empresarial. As pessoas perdem o controle da empresa. Essa coisa da oligarquia tem a ver. O cara vai. No começo, muito forte. Faz o IPO da empresa. Vende a empresa. Certo. Abre as ações. Vai pra Flórida. Abre um coco, sabe? Quando vê quem tá mandando na empresa, já é o compliance, o RH, o direitos humanos, sei lá qual é Deve o ser setor assim. X. Deve ser. Deve ser. E a burocracia tá mandando. Então o cara já tem um formulário pro cara atravessar e pro lugar pro outro. Quando o cara... Ele tá falando do patrão, do dono da empresa. Do dono da empresa. Ai, ai, vai. Aí tem o negócio do woke dentro, que ele também não queria, mas agora ele também não sabe mais o que fazer com relação a isso e tal. E aí quando o cara volta... É, ele não sabia o que fazer com o woke. Ele ganha dinheiro, né, irmão? Ele sabe muito bem o que fazer com o woke. Se aproveitar pra ganhar dinheiro. É isso? Porra. Essa altura do campeonato? Volta pra empresa dele, ele já não reconhece mais o negócio que ele criou. Muito comum. Muito comum. Isso aí tá mais comum do que as pessoas imaginam. É. A figura do herdeiro. O herdeiro é o problemaço. O cara chega lá, o cara que construiu tem aquele apego e tal. O cara herda, gastou dinheiro, playboy, blá blá blá. O cara vai assumir a empresa, não tem a força, não tem o caminho pra tocar aquela empresa. Ninguém passou pra ele, né? O que os pais passaram pra ele? Toma a chave de um carro cedinho. E o cara nunca aprendeu a tocar aquilo. Realmente. E isso eu tô falando em qualquer nível, tá? Porque a gente fala de empreendedorismo, você abrir uma tenda de limonada é empreendedorismo. Aliás, uma boa e velha tenda de limonada do filme americano. É empreendedorismo. A tenda de limonada é empreendedorismo. Ô, ideiazinha estúpida, escrota, né? Ai, ai. Tá certíssimo. Pô, baita experiência, cara. Você descobre que tem uma coisa que pode vender pros outros, entendeu? Mas isso de... Não que a experiência não seja legal, não, tá? Tudo bem, mas, porra, chamar de empreendedorismo é sacanagem, né? Calma lá, porra. Perder o controle da empresa tá muito comum. E toda essa pauta, eles chamam de ESG, né? Mas transcende isso, que é cultura woke, eu acho. Lá vem. A Muita cultura gente, woke. tem gente que acha que não. A lacração. Mas muita gente tá percebendo que passou do ponto. Mas pra quem não sabe o que você tá Não, falando, defina o que é passou do cultura ponto. woke. muito difícil de falar, mas é uma extensão, eu acho, uma forma de definir uma extensão popular desse progressismo. Mas é pejorativo ou eles mesmos se autonominaram? Originalmente, eu acho que originalmente vem de uma gíria que era fique acordado, woke, que originalmente não era pejorativo, era um nome autodado. Sei. E que depois foi adotado muito pelos críticos e agora ganha uma certa conotação pejorativa, como acontece com vários... E é uma cultura de... Eu acho a cultura woke, a minha visão ele é um transbordamento desse progressismo para um nível mais popular e online e outras Que bom, esferas. isso. Cultural. Tá. E aí, como todas as coisas, do acadêmico, que fez lá o negócio de gênero na universidade, que já era um radical, que já queria desconstruir coisas e tal. Agora tem o cara no Twitter que lê... Queria desconstruir porra de coisa não, irmão. O cara olhou pra realidade atual, um estudioso, um pesquisador, olhou pra realidade atual, olhou para os padrões estabelecidos e falou: isso não se aplica mais. Isso não se aplica. Isso nunca deveria ter sido aplicado, vamos melhorar. E não se aplica mais. Está na hora da gente acabar com esses padrões que oprimem uma parcela da população. Sejam mulheres, sejam os negros, sejam as pessoas com alguma deficiência, sejam os miseráveis, sejam as pessoas de outras religiões, de outras culturas, né? A hegemonia do pensamento é questionada. Então, porque a hegemonia do pensamento é questionada, ele acha que é alguma coisa que tem que, tipo, sabe? Alguma coisa que não deveria existir. Não se pode questionar o que está feito, porque supostamente, para o homem branco de sorrisinho debochado,
Tá tudo certo no mundo, não precisa mudar nada, pô. Tá tudo tranquilo, tá tudo fluindo bem. Que ele não leu necessariamente o livro do acadêmico, mas ele leu o artigo de jornal do cara que leu o acadêmico, sabe? E agora ele tá muito pronto no Twitter pra ir lá e detonar todo mundo que não segue a mesma visão do mundo do negócio. Quem que vai dizer que isso não é um fenômeno que acontece? Acontece, então você pode gostar mais ou menos, acontece. O cara pega um... não é que não tem gente superficial na direita também, claro que tem. E pra mim é um problema. Não tô... Claro que tem, claro que tem. É óbvio que tem, né, irmão? Aliás, um dos A gente meus tá grandes vendo. aflições é essa direita superficial. Não tenho paciência pra isso. Eu tenho muita não paciência pra direita superficial, porque eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Entendi. Chega lá, o cara joga um argumento. Antes de tudo, defesa pela família. Não, legal, mas aí quando vai argumentar, fundamentar, não tem nada. E daí passa vergonha, e daí aumenta o problema, sabe? É porque não tem nada mesmo, meditem, porra. conheçam a tradição, conheçam as coisas, sabem argumentar. E igualmente, tem um cara que não leu o artigo universitário. Daí ele pega lá e fala, cara, agora eu vou xingar muito. Se o cara fudido. É porque isso aí, o playboy riquinho, filho de papai lá, o Faria Lima, que vê a tradição, não sei o quê, vai se sentir muito privilegiado. Por que eles não falam abertamente de onde vem a tradição de tudo? Porque o povão, irmão, fudido, não se identifica com esse argumento. Não se identifica com a realidade por trás disso. Então, se aprofundar, eles perdem. Essa que é a questão. Se a direita se aprofundar, eles perdem. Eles só podem ficar no superficial, porra. Se eles falarem demais, é sempre o risco de falar demais e o povo se tocar. E nem aquele babaca daquele Ricardo Amorim lá, falando que Cuba a única coisa que funciona é saúde, educação e segurança. É isso, irmão. Por isso que vocês não podem se aprofundar. Muito no Twitter. Agora eu vou cancelar os caras, vou fazer a coisa. E aí agora é aquela coisa, né? Não tem fim, porque não tem fim. Ah, não, olha só. Luke Skywalker era um homem branco, então agora a protagonista tem que ser a mulher, tá bom. Não, mas agora ela é uma mulher branca, então agora vai ter que mudar, então tem que entrar uma questão racial. Ah, mas agora tem que entrar uma outra... E quando você olha... Caraca, não é que tem que entrar. Eu acho que é isso que a galera não se tocou ainda. Não é que tem que entrar. Mas por que não entrar? Por que a protagonista não pode ser uma mulher? Por que isso é um problema? Entendeu? Sempre foi um homem e agora é uma mulher, qual o problema? Você não acha que mulheres são capazes? Você não acha que as mulheres são fortes o suficiente para bancarem uma rebelião? Star Wars começa com a Leia sendo a líder da rebelião. Já tava lá desde sempre. Qual o problema? Entendeu? E qual o problema da questão racial que nem é debatida em Star Wars, vamos colocar assim, né? Pelo menos nos filmes, não tem um debate muito aprofundado sobre a questão racial. Tem personagens negros. Não pode? Um personagem negro, só para constar. Não pode ter? Qual que é a onda? Uma galáxia que é multicultural, que tem alienígena de tudo quanto é tipo, não pode ter uma mulher, não pode ter negro. Porra, cara, vocês também... Vocês dão muito tiro no pé, cara. Até o contexto básico histórico é perdido. Exemplo, Hamlet é o príncipe da Dinamarca. É só uma questão histórica, eu não tô nem entrando... Não é... As pessoas têm que entender, isso não é valorativo. Hamlet era um homem caucasiano por todos os padrões. Tá tendo a discussão agora da Sim. Cleópatra, né? Que colocaram ela negra e os egípcios estão revoltados, falar que ela não era negra, né? Que ela era de descendência grega. É, exatamente. Ela é descendente de um dos generais do Alexandre o Grande. É. E aí você vê, o príncipe da Dinamarca não era chinês. Ah, mas precisa ter um cara chinês lá. Cara, do mesmo modo que eu não vou pegar a história... Nenhum filme faz isso. Nenhum filme... Absolutamente nenhum filme muda a etnia de um personagem étnico, identificadamente, tipo... Sabe? Personagem histórico que eu tô falando, tá? Não vamos expandir isso pra ficção, não. Personagem histórico. Não tem. Tem licença poética. Igual o Macbeth do Denzel Washington, pode ser, não sei. Eles podem argumentar várias coisas, mas, irmão, a Cleópatra era isso, aquilo. Vocês estão há
2000 anos desenhando Jesus loiro do olho azul e estavam muito felizes com isso. Não tinha problema nenhum para vocês desenhar Jesus de olho azul. Agora é um problema sério ter uma Cleópatra negra. Porque ela era descendente de um general grego. Como se na Grécia só tivesse branco. Como se eles não tivessem se conectado com outros povos, como se eles não tivessem. Sabe? É muito louco. Os caras são muito ignorantezinhos, cara. É muito frágil os argumentos dele. Pelo que eles querem se apoiar para uma coisa assim. Dos Cinco Reinos, o Jornada para o Oeste, e botar um dinamarquês pra ser o líder da Jornada do Oeste, sabe? Pra ser o Sangoku lá na Jornada do Oeste. Pra ser o Triptaka na história da Jornada do Oeste, vai, porque o Sangoku ficaria. No Sangoku. Ele, aliás, o Goku do Dragon Ball tem a ver com isso. Ele é meio que macaco, né? Daí ele vira um macaco, fica enfurecido e tal. Mas o Triptaka é um monge, né? Então vamos lá, vou botar. O Triptaka é um monge o quê? Oriental, evidentemente. Ele não é um dinamarquês. Se botar um cara dinamarquês é estranho. Não encaixa com o livro. Do mesmo modo, a ideia de eu ter que forçar uma coisa que não comporta a obra por uma desconstrução é estranha. Começa a passar do ponto do equilíbrio para qualquer pessoa. Eu acho que não está tão ansiosa no debate imediato. Mas é que eu estou reparando uma coisa histórica. Você não está tanto reparando uma coisa histórica quanto você está simplesmente negligenciando um fato. E daí, Tolkien é racista. Por quê? Porque o Aragorn não é negro, sabe? Quer dizer, a história se... Não. Também não vamos fazer anacronismos aqui, não. Não é assim. Ele era racista porque não tem negro. Podia ser racista. Até acredito que, dada a época em que ele vivia e as condições da Europa e tal, acredito sim que ele tem grande chance dele ser um racista, sim. Tem. Como a maioria das pessoas daquela época. Não dá pra fazer um anacronismo hoje e ficar falando ele é racista porque não tem personagem negro no livro dele. Não. Até aí tudo bem. Mas por que não, ao fazer filmes e ao fazer séries, colocar esses personagens lá? Com uma Terra-média diversa. Uma Terra que tem todo tipo de ser mitológico tem. Todo tipo de ser mitológico tem. Não pode ter negro. Não pode ter elfo diferente. Se passa na Idade Média. Não tinha muito... Na Idade Média não parecia a Nova York contemporânea. A Idade Média parecia Idade Média, sei lá. Sim. E nem por isso só tinha branco. Caramba. Eles não tinham muito acesso à África subsaariana, os europeus, direto por causa dos muçulmanos, porque tinha eles não conseguiam circundar. Em que época, cara? Em que época? Porque não migraram, não, sabe? Foi sempre assim. Nunca tiveram esse contato. Não haviam muçulmanos negros. Em termos de navegação. Nessa época, exclusivamente nessa época, não haviam muçulmanos negros. Como foi, depois dos portugueses, aliás, os portugueses que garantiram esse mundo mais global que a gente tem, foram eles que deram o start. Então, vagamente pelo Sudão, pelo Rio Nilo, eles conseguiam ter algum acesso a pessoas um pouco mais da África subsaariana, mas no geral, o Saara era uma barreira muito grande para ter esse acesso. Entendi. Então a cultura é diferente. Então não tem uma cultura, como agora falam, afro-americana, não tem uma cultura dessa na Europa medieval. Então quando o Tolkien não reflete isso nos personagens, ele não está sendo... Não, mas tinham pessoas, cara. Sabe? Porra. Você tem, tipo... Sei lá... Os vikings invadiram. Eles lutaram contra os mongóis. Eles lutaram contra... Sabe? Tipo, se conectaram com a China. Se conectaram com a China. Lógico, isso numa época mais adiante e tal... Você tem, tipo, os vikings atravessavam desertos, distâncias gigantes até a Rússia. Sabe? Esse argumento é muito fraco, é muito, muito, muito fraco. Racista ao fazer, ele está refletindo a cultura medieval tal como ele queria representá-la, tal como fidedigna aos textos medievais.
Então eu acho que a cultura woke ela acaba se revoltando contra coisas até que são básicas. Por exemplo, você pode até achar que existem. E assim, mesmo se não tivesse, sacou? Só pra matar isso de uma vez. Mesmo se não tivesse, por que não reler? Por que não dar a chance dessas pessoas se sentirem representadas? Ninguém vai ficar pensando, tipo, quer dizer, os racistas vão, né? Ah, mas não tinha negro nessa época. Por que esse negro? Porra! Pais ruins. Mas a ideia de que tem pai, sabe? O pai tem que. Não, todo homem na história tem que ser idiota. Não sei se já viram isso nos filmes. Tem muitos Não, filmes que não o homem vi. tem que ser idiota, a mulher tem que ser inteligente, o homem tem que ser um idiota Porque às vezes o homem é um idiota completo mesmo. Acontece, ué. Isso não pode ser retratado? É chato pra você? Fica tristinho? completo, um vagabundo, não sei o quê. É ruim. É ruim, inclusive, para os modelos dos homens. Porque o que os jovens vão. É ruim pros modelos dos homens. Bom eram os modelos dos homens dos anos 80. Aí que era modelo de homem bom. Os caras bombados, matando vietnamita, matando árabe, exemplo de brutalidade total, mas que aquela ideia do homem salvador de donzelas. Por que tem que ser passada essa ideia? Por que não pode representar também o homem em sua fragilidade, o homem, sabe? Existe homem incompetente também, existe homem sensível, existem várias formas. E aí não pode representar como se todo homem fosse um grande herói, como se todo homem fosse um deus grego, um super-herói. É isso que essas histórias fizeram com a cabeça dessa galera, e essa galera não consegue dissociar isso, não. Eles não conseguem entender que aquele personagem é aquele personagem além da humanidade. A gente teve tanta história de super-herói que eu acho que parece que isso é comum, de super-herói e de guerreiro e tudo, sabe? Desde a mitologia grega, Hércules, Aquiles, e aí depois você vem trazendo esses heróis. Toda cultura tem seus heróis e tal, porque existiram esses homens. E aí eu acho que com filme, com muita história, todo mundo tendo acesso a isso tudo, cria-se um imaginário coletivo de que parece que todo homem tem que ser um grande herói, todo homem é um potencial super-herói em si. Não é. Tem um monte de homem que é covarde pra caralho, tem um monte de homem que é canalha pra caralho. Grande maioria deles nunca seriam os heróis porque são babacas demais pra isso, são cruéis demais pra isso. Então, assim, por que o homem não pode ser representado assim? Mas aí quando ele é representado como vilão, nunca é. Raramente é. Pode pegar nesses filmes todos aí. Raramente é um vilão norte-americano branco. Raramente é um vilão norte-americano branco. É um árabe, é um chinês, é um russo, é sei lá, pensa aí. Um general latino-americano. Nunca é um homem branco americano. E quando é, eles fazem de uma forma muito exagerada para parecer que aquilo é um ponto muito fora da curva, como se não representasse quase que em sua maioria os empresários dos Estados Unidos. se É inspirar. isso. O cara liga um filme, só tem homem idiota. O cara pensa, homem tem que ser idiota, a única masculinidade. Tem pelo menos uns 300 mil filmes onde o homem é o herói, o salvador e o tudo. Não deve ter 1000 em que o homem é retratado como idiota e a mulher é a salvadora. Não deve ter 1000. masculinidade autorizada agora é o cara. Eles se incomodam com isso, mas eles se incomodam. Porque a mulher, o negro, as outras etnias e tudo mais, não podem ter esse vislumbre de exaltação a si mesma. Eles não podem ter esse vislumbre de que são pessoas que representam também esse heroísmo, que representam também essa vitória. Não, não pode. Isso está exclusivamente reservado para o homem branco. Como esse aí. Sabe? Difícil.
Para ficar falando de mulher, beber cerveja, deixar a barriga crescer, assistir jogo de futebol. Cara, é muito pouco para os nossos meninos se espelharem. Mas isso é a maioria dos Eu homens, preferia muito porra. mais que eles estivessem aprendendo com o Hércules, com o... Como se todo homem fosse o Hércules, aprendesse alguma coisa com o Hércules. E vai ler a história do Hércules de novo pra ver se tem tanto assim pra aprender com Hércules. com o Odisseu, com todas essas pessoas, do que eles entrando nisso. Então, o entretenimento piora muito por causa dessa coisa woke, sem O dúvida. entretenimento fica diverso. E mesmo O entretenimento fica mais acessível a todas as pessoas. Fica mais compreensível pra muita gente, pra muitas realidades. no mundo corporativo, você piora, porque você está querendo deixar tudo tão igual que também já não é mais claro, porque você desfavorece querendo zerar toda a hierarquia, né? Tudo é participação, tudo é reunião. Você tem uma tendência, por exemplo, de cair num mundo de reuniões infinitas, entendeu? Reunião de diversidade 1, reunião de colaboradores 2, reunião da... Tá certo, não tem que ter reunião, não. Tem que ter nem conversa. Tem que ter a arena de gladiador. Aí soltar um bundinha desse aí, pra ver o quão heróico, o quão másculo, o quanto de Hércules ele tem dentro dele. dos amigos 4. Mas chega um ponto que o cara tá fazendo uma reunião o dia inteiro, né? E que você esquece o propósito, sei lá, de criar o melhor carro que você pode, ou de outras coisas. É o mesmo propósito de cuidar dos seus colegas, né? Porque você tá toda hora todo mundo falando, não, gente, ó, eu gostaria de começar a reunião falando que eu respeito todas as pessoas. Tá, mas muitas vezes o cara tá falando isso e não é real. Né? Não é real que as pessoas crescerem valores, sabe? Então eu entendo que é essa cultura. E essa coisa de cancelamento. Não de sem nada, dúvida, já isso aí foi e pra mim voltou várias abjeto. vezes. Eu não consigo ver valor nisso. Porque isso aí é o seguinte: se a sua ideia é boa, você vai lá e você ganha o debate, francamente. E eu não tô falando isso como uma. Ganha o debate. É sempre esse discurso de vencer o debate, vencer alguma coisa. Maldade. Eu quero ouvir as ideias que são ruins, entendeu? Eu quero ouvir. Eu passei pela faculdade de filosofia. A maioria das pessoas tinham ideias bem diferentes das minhas, sabe? As pessoas eram marxistas. Por que será? Eu quero ouvir, eu quero saber qual é a ideia. Por que será? Aliás, eu ouvi várias ideias ateias. Que continuei cristão, continuei católico. Ouvi várias ideias comunistas, eu não virei comunista. Mas eu não sei, eu tenho que ouvi-las, sabe? Se eu não consigo ouvir as pessoas, eu tenho uma grande dificuldade de discernir se o que elas estão falando é verdadeiro ou não. É claro. E aí, a partir do momento que você tem um zelo, sabe? Peraí. A minha geração, infelizmente, eu já via esse tendência. Tem os millennials... tem os millennials Harry Potter. E aqui, pegando Harry Potter, tinha uma promessa. Tá, só pra voltar, parar nessa parte. Peraí, vamos voltar um pouquinho. Que continuei cristão, continuei católico. Ouvi várias ideias comunistas, eu não virei comunista. Aham. Mas eu não sei, eu tenho que ouvi-las, sabe? Se eu não consigo Eu tenho que ouvir as ouvi-las. pessoas, eu tenho uma grande dificuldade de discernir se o que elas estão falando é verdadeiro ou não. Tá bom, eu tenho que ouvi-las. Mas certas coisas. Todo mundo tem que ter direito a falar, não sei o quê. Tá. Só que certos discursos já estão resolvidos, cara. Já são pautas comuns. Já foram resolvidas lá atrás na história. Sacou? Já foram resolvidos. A gente não precisa ficar voltando a debater certos temas do passado, porque já foi resolvido, já está estabelecido. A gente não precisa discutir hoje se o nazismo é bom ou se o nazismo é ruim. A gente não precisa discutir hoje se o racismo é bom ou se o racismo é ruim. Se a escravidão é boa ou se a escravidão é ruim. Se eliminar um povo inteiro é bom ou se é ruim. Essas discussões já foram vencidas, já foram superadas. Da mesma forma que já foi superado que a gente não vai voltar para a era do carvão. Espera-se, né? A consumir energia do carvão. Que a gente vai evoluir nossa forma de produzir energia cada vez mais sustentável. Isso vale para o discurso também. Certas coisas já se superaram, já foram superadas. Não vale a pena discutir. Não vale a pena reforçar. Não vale a pena trazer isso à tona novamente para dar chance para um bando de frustrado que não sabe lidar com a realidade que está inserido se fortalecer com um discurso merda. Querer ganhar o debate na força,
querer sequestrar as dores, querer sequestrar as frustrações das outras pessoas para fazer valer um discurso que historicamente causa morte, causa violência, causa separação, entendeu? Causa ruptura na sociedade, como aconteceu agora no Brasil há pouco tempo, como vem acontecendo no mundo inteiro. Voltar a falar, levantar a ditadura militar, que era caos vencido. Isso já está definido, porra. Aí fica um golpe, não sei o quê. Não. E tudo pode ser dito. A questão é essa. Pode se falar sobre tudo. Não tem algo que não possa ser dito. Agora, como isso vai ser dito? Qual a embalagem você está colocando nisso para você entregar para o seu público, para que isso seja coerente com o discurso de uma sociedade saudável, de uma sociedade que quer prosperar, que quer se unir ao invés de se dividir. Não. É claro. E aí, a partir do momento que você tem um zelo, sabe? A minha geração, infelizmente, eu já via esse tendência. Tem os millennials... Harry Potter. Tem os millennials Harry Potter. E aqui, pegando o Harry Potter, tinha uma promessa quando eu era criança, que a gente ia ler o Harry Potter e depois ia ler vários outros livros. Teve gente que leu Harry Potter e depois começou a ler outros livros. Leu, por exemplo, O Senhor dos Anéis e tal, Sim. foi ler outros. E teve gente que ficou só no Harry Potter, sabe? E daí o cara teve um entendimento mais basal, assim, possível. Então agora tem um mundo assim, que eu sou especial, né? Eu sou do time dos bons. Eu nasci com a marquinha, né, da especial. E eu sou da Grifinória. Sempre o chapéu seletor escolheu... Curiosamente, o chapéu seletor nunca vai... Você nunca... Ele vai. Isso é quase uma autocrítica. Vocês vão ver. Isso é quase uma autocrítica. Sonha em falar, ele me escolheu da Sonserina, ele escolheu da Grifinória. E aí tem os malvados. Os malvados é o outro grupo que é malvado, cara. Eles são família antiga, eles são todos racistas estruturais ou qualquer coisa do passado e tal. Então, os malvados e os bonzinhos. Os malvados é o anticristo, sabe? O Tom Ridley é um anticristo da história, uma figura bizarra. O Voldemort, não pode Não é falar, anticristo. tal. E a Grifinória são bonzinhos. Tá, o problema é quando você começa a dividir o mundo político e social desse modo, você vai ter vários problemas, porque o mundo não é exatamente os Sim, bonzinhos e os nossa. Porra, mas esse cara que tava falando agora dos valores daqui, de não sei o quê, dos valores de como tem que ser. Você tá dividindo o mundo, irmão. Você tá dividindo. Você tá dizendo como deve ser, como as pessoas devem ser. Você tá dividindo. Você que não tá aceitando diversidade. Contra malvados. eles, Você né? que acha a O diversidade mundo um não funciona problema. desse jeito, cara. O mundo tem muito mais complexidades. E às vezes. E Exatamente. a complexidade é tão grande que os próprios fãs do Harry Potter, os mais woke, agora odeiam a J.K. Rowling. Porque a J.K. Rowling agora é de. A J.K. Rowling que você vê como pessoa socialista e feminista, agora é de extrema direita pro. Ela é transfóbica. Eu não sei se ela é de extrema direita, eu não sei o que ela é. Mas eu sei que ela é transfóbica. Isso é um problema, sim. Que Mas doideira, velho. Com o mesmo Mudou posicionamento, totalmente. o mesmo posicionamento que ela tinha há 20 Ela anos não atrás. mudou. Quem mudou, o que mudou a foram as fanbase, pessoas. né? É, a fanbase e woke, no caso, né? É. A fanbase woke. É a fanbase dela, caralho. É quem leu e discorda que não quer que a mulher seja uma transfóbica, ué. Até porque as histórias dela refletem uma história boa, ué. Tá que tem a teoria de que foi chupinhada do Star Wars? Tem. Mas é isso. Ela é transfóbica. Escreve bem, mas é transfóbica. Foda-se, eu vou fazer o quê? Ela tem que ser cancelada. E tudo que ela escreveu tem que ser destruído, porque ela é de extrema direita. Sendo que na época muita gente falava, cara, Harry Potter é progressista, porque a J.K. Rowling é socialista, e daí tem o Dobby lá, o elfo oprimido, e tem não sei o quê. Então, Sim. o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo é que a coisa tá indo num vetor acelerado, na parte de algumas pessoas. Esse vetor acelerado vai cada vez acelerando mais. Você não consegue mais contar boas histórias, fica difícil você ter uma linguagem comum, sabe? Valores comuns. O conservadorismo, por vezes, pra mim, parece só o limite de velocidade. Então, o carro tá indo pra parede, aí alguém fala, não, gente, vamos bater na parede, mas vamos bater com um limite... Vamos botar aí 100 km, vamos botar... Ele não quer que o mundo seja... Ele acabou de falar, tipo, não... Existem outros tipos de pensamento, outras formatações, não sei o quê.
Mas vai ele pro o conservador. A gente tá aqui protegendo para que tudo seja a mesma coisa. Para que nada mude. A não ser que a gente deixe. 50 km por hora ao invés de 100, porque daí a gente vai Só devagar. desacelera. E o que eu acho que tem que mudar a direção do carro, né? O carro tá na direção errada. Nesse sentido, eu sou reacionário, mas o melhor sentido da palavra, como o Nelson Rodrigues falava, né? O Nelson Rodrigues, que é meu parente, aliás. Eu acho que todos são meu parente. Acho que todos são meus parentes, porque Nelson Rodrigues eu sei que é meu parente. Paulo Freire. O Gilberto Freire eu sei que é meu parente. O Paulo Freire eu nunca fui atrás. Tá. Mas eu chutaria que deve ser longínquo. Então, dos dois primeiros eu me orgulho, do terceiro, claro que não. Mas olha isso. Mas independente, eu Sabe, gosto do Gilberto sabe. Freire, acho o Nelson Rodrigues Contraditório uma pra figura caralho. frasista muito Muito boa. É. muito boa. Ele é meu parente relativamente próximo até. E o Nelson Rodrigues falava: E tem uma coisa com esse negócio da família, né? Um orgulho de tipo. Viu como o olhinho dele brilha? Só pra falar que tipo, ele tem uma conexão, ele tem uma linhagem. Ele vem de um lugar que produz conteúdo. reage contra tudo que não presta. Nesse sentido, a palavra reacionário, eu gosto. Ou seja, reagir só contra o que tá ruim, entendeu? Reagir contra. Eu não quero coisas ruins em volta. E ruins. O que eu quero dizer é reagir contra a minha própria decadência. Quando eu vou fazer exercício, eu tô reagindo contra a decadência do meu corpo, sabe? Não o reativo da cultura atual, que eu acho que é um reativo tosco, sabe? Apareceu isso, agora eu vou reagir. Apareceu isso, vou reagir. Um reativo meio midiático, né? O Richard Weaver chamava a mídia da grande lanterna mágica. É tipo como se fosse essa luz de inseto, sabe? Sei. Que o cara bota e daí todo mundo vai lá e queima todo mundo e enquanto isso a discussão política real tá passando por fora. As pessoas, mesmo sabendo que vão ser queimadas, quando chega perto da luz, elas não conseguem não ir para aquela luz que está chamando. É atraente, Porra, e o Vilela é mais eu acho que a mentira é espertinho que atraente, isso, né, cara? sabe? Que parece- A gente falou faz isso, de acho que bobo pra caralho, cômodo. né? Eu acho que essa coisa woke dá um sentido. Que o cara fala agora, cara, eu tô salvando o mundo. O que você salvou o mundo? Não, eu acabei com, sei lá, o fulano que falou uma coisa que prova. E aí o cara vai do 0 a 80 muito rápido, né? Tava falando agora de vencer debate. Sacou? É contraditório, pra caramba, contraditório. Não tem coerência nenhuma no que diz. O cara falou isso, e se a prova de que ele acredita em X, Y e Z, um raciocínio absolutamente inferencial. Se ele acredita em tudo isso, ele está fomentando isso na audiência dele, na base dele. Logo, o mundo vai estar numa grande. O mundo vai estar tomado pelas ideias malignas que o cara tá falando. Então o Harry Potter clica na cabeça do cara e fala: cara, precisa matar o Voldemort, sabe? E cara, você não é o Harry Potter, entendeu? Vamos pra lá. E o cara não é o Nada Voldemort. a ver. E aquela frase que ele falou. Eu achei No mundo muito... sensato, você tem que parar e olhar o contexto, deixar o cara se explicar e ouvir a coisa. Essa é o bom senso. Vale pra todo mundo. O cara falou um negócio e fala: cara, eu quero que o cara se explique, né? O que você quis dizer com tal frase? Concordo. Não é uma demanda tão óbvia e sensata, se explique do que você falou. Não, na nossa Concordo. cultura, ela é tão imediatista, ela é Prefiro. tão segundos, Dá corda pra ele se que o cara enforcar. tem que... a impressão imediata é o que vale. É. Não é o que Infelizmente, tá na é isso intenção mesmo. profunda da pessoa. Isso é falta de autoanálise. Você vê numa geração que não sabe olhar para sua própria análise. Porque qualquer um de nós, se nós olharmos a nossa vida é cheia de coisas ruins. Ninguém tem uma vida imaculada. Exatamente, É por isso que eu acredito na meu religião, filho. porque eu acredito que as pessoas não têm uma vida perfeita. Porque eu acho que eu não tenho uma vida perfeita, que eu preciso melhorar. Demorou, mas chegou, Porque né? eu acho que ninguém tem. Eu acho que a perfectibilidade humana, a história do Rousseau, o homem nasce bom, não existe, sabe? Não existe. Não, o que corrompe o homem é a pobreza, é a violência, é a subjugação. É isso que corrompe o homem. Desgraça.